Você tem sido um filho do trovão ou um filho da misericórdia? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A palavra de Deus que nos é oferecida hoje na Santa Liturgia da Igreja nos ensina a única maneira autêntica de construir o reino de Deus nos dias de hoje. A primeira leitura, irmãos, do livro do profeta Zacarias, no capítulo 8, versículos de 20 a 23, vislumbra um tempo em que cidades e nações fortes virão a Jerusalém para visitar o Senhor dos Exércitos e orar na presença do Senhor. Promessa que não é de conquista militar ou domínio político, mas de atração espiritual. O povo de Deus, Judá, torna-se um sinal, a ponto de 10 homens de todas as línguas agarrarem a borda do manto de um judeu, dizendo: "Nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco." Notem que a profecia, irmãos, revela o desejo inato do coração humano de encontrar o verdadeiro sentido da vida, a paz e a presença divina. As nações buscam rezar na presença do Senhor. Em um mundo que vivemos, que frequentemente polarizado por ideologias e conflitos, o chamado de Zacarias é um convite à missão evangelizadora da Igreja. Não se trata de se impor, mas de viver de tal forma a nossa fé que o mundo perceba que Deus está conosco. E hoje, irmãos, infelizmente muitos cristãos querem mostrar que ter fé e seguir a Jesus significa ter uma vida boa, ser abençoado. Para muita gente, é achar que Deus os coloca acima de qualquer outra nação para fazer o que der na telha, inclusive matar. No entanto, para nós católicos, viver a fé é viver a caridade, a justiça, a esperança inabalável no Senhor, em ser a borda da veste que atrai os corações, ou seja, ser sal e luz para o mundo. O Evangelho de Lucas hoje, no seu capítulo 9, versículos de 51 a 56, nos coloca diante desse contraste dramático. Veja se o que a palavra diz faz sentido. Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Começa assim o Evangelho. Este é o início da subida de Jesus para a paixão, o caminho da entrega e da cruz, que é a verdadeira e definitiva visita do Senhor profetizada na primeira leitura. Ao passar pela Samaria, os samaritanos, por rixas históricas e religiosas com os judeus de Jerusalém, não o recebem. E a reação dos discípulos Tiago e João, os filhos do trovão, é imediata e violenta. "Senhor, queres que mandamos descer do fogo do céu para destruí-los?" Irmãos, a resposta de nosso Senhor é a pedra angular para a nossa fé e ação também nos dias de hoje. Jesus, porém, voltou-se e os repreendeu, e simplesmente partiram para outro povoado. Jesus recusa categoricamente a violência em nome da fé. Jamais o reino de Deus jamais vai ser imposto pelo fogo, pelo medo ou pela força. Então como pode ter cristãos que defendem a guerra, que defendem o que está acontecendo entre Israel e Gaza? Como? Dizendo ainda, muitos dizem que é amando de Deus. A igreja, imitando o mestre, ensina a liberdade, tanto religiosa quanto liberdade civil. Ninguém pode ser coagido a abraçar a fé ou ser obrigado a fazer coisas que não concordam. O catecismo da nossa igreja é muito claro. O Espírito prepara os homens, antecipa-se a eles, por sua graça, para atraí-los a Cristo. Catecismo 702. O espírito de Tiago e João era o espírito do julgamento, da condenação, alheio ao espírito de Jesus, que é de misericórdia e salvação. Em Lucas 9,56, que nós lemos hoje, em algumas versões, diz: "O Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar." Diante da rejeição, diante do afrontamento, diante de toda a violência que Jesus sofreu, ele não reage, mas se move. Ele não perde tempo na ira, mas continua sua jornada no amor. Então, meus irmãos, não podemos jamais ser os filhos do trovão na internet, na política ou mesmo em nossas comunidades, em nossas famílias, prontos a fulminar com julgamento aqueles que nos rejeitam, que rejeitam a nossa fé, que pensam diferente ou que não acolhem a palavra imediatamente.
A verdadeira força do discípulo está na capacidade de recomeçar noutra aldeia, de seguir em frente com paciência, oferecendo amor mesmo a quem recusa o amor, ainda que estejam nos pregando numa cruz. A nossa missão não é punir, mas persistir na caridade. O mundo de hoje se assemelha a Samaria. Muitas vezes é cético, rejeita o caminho de Jerusalém, o caminho da cruz e da entrega, e tem suas próprias rixas e muros de inimizade. A nossa resposta como Igreja do Senhor, católica, una, santa, deve ser a síntese dos dois textos, irmãos. O testemunho da vida, ou seja, a caridade, deve ser o nosso primeiro ato evangelizador. A nossa missão é amar, não condenar. A igreja é chamada a ser casa da misericórdia. Se há algo que desvia o mundo da atração de Cristo é a rigidez, a condenação sem amor, a hipocrisia e a falta de paciência com o erro e a fragilidade. Cada vez que um cristão deseja o fogo do céu sobre um inimigo, um opositor ou até mesmo um pecador, ele está sendo repreendido por Jesus. O único fogo que a igreja tem permissão de carregar é o fogo do Espírito Santo, que é o fogo do amor, da conversão e da luz, nunca da aniquilação. A firme decisão de Jesus de ir para Jerusalém tem que ser o nosso modelo. É a fidelidade inabalável, a missão da salvação. Mesmo que o caminho seja de rejeição e de cruz, fazemos a vontade do Pai. Nossa Jerusalém é o lugar onde nos entregamos para que os outros sejam salvos, onde o amor vence a inimizade. Portanto, hoje, meu irmão, que o Senhor nos conceda a graça de não sermos os filhos do trovão, mas os filhos da misericórdia, para que o mundo, vendo as nossas obras, possam agarrar-se à borda da nossa veste, não como superioridade, como se nós fôssemos os santos, mas por Ele, por Cristo Jesus, por aquele que deu a vida por todos nós, principalmente até por aqueles que o crucificaram. Que nós saibamos reconhecer de fato que Deus está conosco. Que Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.